Olá! Iniciando nossa análise para esta sexta-feira, 16 de janeiro de 2026. Hoje, a gente mergulha de cabeça nos dados para montar um plano de voo para o mini dólar. E o cenário, olha, tá fascinante. Lá fora, o mundo parece estar numa festa, sabe? Movido por uma euforia com tecnologia, com inteligência artificial. Mas aí a gente olha aqui para o Brasil e o clima é outro, com o peso das nossas incertezas fiscais. A grande questão do dia é: qual dessas forças vai falar mais alto no preço do dólar? Exatamente. A gente acordou hoje com um apetite por risco global que não víamos há alguns dias. É uma maré de otimismo. Nosso trabalho aqui vai ser entender de onde vem essa maré, porque ela não está chegando com a mesma força na praia brasileira e, o mais importante, vamos usar a microestrutura de opções do dólar como um mapa para identificar as correntes, os recifes e construir uma tese, cenários operacionais para o dia. Perfeito. Então, vamos começar pelo motor dessa festa global. Pelo que vi nos materiais, a grande faísca veio da Ásia, certo? Veio. E foi uma faísca de dezenas de bilhões de dólares. A Taiwan Semiconductor, a TSMC, que é a maior fabricante de chips do mundo, ela basicamente disse ao mercado que vai pisar fundo no acelerador dos investimentos em inteligência artificial. Eles elevaram a projeção de gastos para algo entre 52 e 56 bilhões de dólares. Isso funciona como um tsunami de otimismo para todo o setor de tecnologia. E o que é curioso é que essa euforia toda com o futuro da tecnologia acontece ao mesmo tempo em que a economia real dos Estados Unidos mostra uma força impressionante, quase teimosa. É a colisão perfeita. Os dados de ontem foram muito fortes. Os pedidos de seguro-desemprego caíram para 198 mil, o menor nível em 6 semanas. E o índice de atividade industrial da Filadélfia, o Philly Fed, veio bem acima do esperado. Isso mostra uma economia que não está nem perto de uma recessão. Então aquela dinâmica clássica de boas notícias podem ser complicadas, não é? Uma economia americana tão aquecida assim acaba colocando uma pressão nos juros dos títulos do Tesouro. Precisamente. Se a economia está forte, o Federal Reserve, o Banco Central americano, não tem pressa nenhuma para cortar os juros. Como resultado, os rendimentos dos títulos de 10 anos, que são uma referência para o custo do dinheiro no mundo, voltaram a testar a região de 4,16%. E juros mais altos nos Estados Unidos funcionam como uma espécie de gravidade para as bolsas, sabe? Limita o potencial de alta. Entendi. E além da tecnologia e da economia, tivemos mais algumas peças se encaixando nesse quebra-cabeça global que ajudaram a acalmar os nervos do mercado? Sim, duas peças cruciais. A primeira foi uma descompressão geopolítica. O presidente Trump sinalizou que não haverá ataques militares imediatos contra o Irã. Isso tirou o prêmio de risco do petróleo, que é aquele valor extra que o mercado paga por medo de uma guerra. O resultado foi uma queda de quase 5% no preço do barril, o que ajuda a aliviar a pressão da inflação. E a segunda peça foi mais ligada à estabilidade interna dos Estados Unidos, imagino. Exato. Trump também reforçou que pretende manter Jerome Powell no comando do Federal Reserve até o fim do mandato. Para o mercado, isso é música. Reduz o medo de uma interferência política na autoridade monetária, o que traz previsibilidade. Juntando tudo isso, otimismo tech, menos risco geopolítico e mais estabilidade institucional, tivemos um dia positivo em Wall Street e o VIX, o famoso índice do medo, desabou quase 8%. 8% é uma queda brutal. O mercado parece ter tirado um peso enorme das costas com essas notícias. Agora, o cenário lá fora é de céu de brigadeiro. Mas quando a gente olha para o Brasil, parece que tem uma nuvem de chuva parada bem em cima da gente. Por quê? O dólar index, o DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, está operando em baixa. Isso deveria nos ajudar. Deveria. E é aqui que a nossa história local começa a divergir drasticamente da global. Enquanto o mundo respira aliviado, a nossa curva de juros DI, ela está em abertura ampla. Espera aí, vamos traduzir isso. Abertura ampla e bear steepening, que foi outro termo que eu vi nas fontes, isso soa técnico e um pouco assustador.
O que isso quer dizer na prática para o custo do dinheiro aqui? É um sinal de alerta, sem dúvida. Pense assim, a curva de juros é o preço que o mercado cobra para emprestar dinheiro para o governo brasileiro em diferentes prazos. A abertura ampla significa que esse preço está subindo para todos os prazos. Já o bear steepening é mais específico, significa que os juros para os prazos mais longos estão subindo mais rápido que os dos prazos curtos. Na prática, é o mercado dizendo: olha, para te emprestar dinheiro por muitos anos, com a incerteza fiscal que eu vejo no horizonte, eu vou ter que cobrar bem mais caro. É um voto de desconfiança na nossa trajetória fiscal, provavelmente ligado às dúvidas que ficaram após a sanção do orçamento de 2026. Entendi. É o risco Brasil falando mais alto, mas aí vem a contradição. Apesar dessa desconfiança interna, ontem o real se valorizou e a bolsa subiu. O dólar caiu 0,61%, fechando em R$ 5,36,84. Como isso é possível? A resposta para esse paradoxo está no fluxo de capital estrangeiro. E existe um jeito muito claro de ver isso. Se a gente comparar dois ETFs brasileiros lá fora, o IEWZ, que representa as grandes empresas da bolsa, as blue chips, e o IEWZS, que representa as small caps, as empresas menores. O IEWZ está subindo, enquanto o IEWZS está caindo. Ah, então o que estamos vendo é uma espécie de esquizofrenia no mercado. O gringo olha para o Brasil e vê uma liquidação, uma oportunidade, comprando nossas maiores empresas de commodities e bancos que estão baratas em dólar. Mas quem está aqui no dia a dia sente o aperto dos juros altos e a dificuldade da economia real, que é o que derruba as ações das empresas menores. São duas realidades completamente diferentes acontecendo ao mesmo tempo. É a definição perfeita. O capital estrangeiro está focado no Brasil barato, na oportunidade tática, enquanto o capital local e economia real sofrem com o custo do dinheiro, que é exatamente o que a nossa curva de juros está gritando. É um cabo de guerra. Entendido. Então temos esse cabo de guerra. O fluxo estrangeiro empurrando o real para se valorizar e os juros locais puxando no sentido contrário. Para desempatar esse jogo e entender a tendência de hoje, imagino que a gente precise olhar para a microestrutura. Ver onde o dinheiro grande está realmente posicionado. O que as opções do mini-dólar nos contam? Elas nos contam a história mais importante do dia. O ponto central é que o mercado de mini-dólar, o WDO, está operando num regime que a gente chama de gama positivo. Certo. E em português claro, o que isso significa para o trader que está nos ouvindo? Por que isso importa? Significa que os grandes vendedores de opções, os chamados market makers, têm um interesse financeiro em manter o mercado estável. Pense neles como âncoras gigantes no preço. Se o preço do dólar cai, a matemática das posições deles os força a comprar dólar para se proteger. Se o preço sobe, eles são forçados a vender. Essa atividade constante de comprar na baixa e vender na alta acaba amortecendo os movimentos, deixando o mercado mais pesado, travado, sem grandes explosões para cima ou para baixo. É um cenário que favorece operações dentro de um range, de uma faixa de preços. É como tentar empurrar uma bola de boliche dentro de uma piscina. Você consegue mover, mas ela sempre quer voltar para o centro, para o equilíbrio. A analogia é excelente e temos dados que confirmam isso. O NetJex, que é um indicador que mede essa exposição dos market makers, está num valor positivo e bem robusto em quase 80 milhões de reais. Isso confirma que a força estabilizadora está muito presente hoje. Ok. Se o mercado tende a ficar travado, a pergunta de $1 milhão é: travado onde? Quais são os níveis de preço que funcionam como as paredes dessa piscina? Onde estão as muralhas de suporte e resistência criadas por essas opções? Com o preço de referência, o spot, em 53,88, a estrutura é muito clara e nos dá um mapa preciso. A principal muralha de suporte, que chamamos de put wall, está no preço de 53,50. É um verdadeiro paredão com volume gigantesco de quase 7 mil contratos de opções de venda em aberto. E por que exatamente isso funciona como um paredão? Qual é o mecanismo por trás? Imagine que milhares de operadores venderam opções de venda nesse preço de 53,50.
Vender uma opção de venda é apostar que o preço não vai cair abaixo daquele nível. Se o mercado, contra a vontade deles, começa a cair e se aproxima de 5,350, o risco deles aumenta exponencialmente. Para se protegerem, eles são forçados a ir ao mercado e comprar o dólar futuro. Essa demanda de compra em massa cria uma força contra a queda, segurando o preço. É por isso que vira um suporte tão forte. Entendi a lógica. E a resistência, o teto? Onde está a call wall? E aqui a história fica interessante. A resistência estrutural, a call wall, está muito longe, lá em 5,650. Para o pregão de hoje, ela é irrelevante. Não há barreiras significativas de opções para cima no curto prazo. O mercado tem um chão de concreto, mas um teto de gesso. Isso nos leva a um ponto que parece ser o mais crítico de todos. O que acontece se esse chão de concreto rachar? Esse é o ponto-chave. O nível de 5.350 não é apenas a put wall. É também o que chamamos de gamma flip. É o interruptor. Enquanto o preço estiver acima de 5.350, estamos no regime estável, a bola de boliche na piscina. Se o mercado quebrar e se sustentar abaixo de 5.350, o interruptor vira. Entramos no regime de gama negativo. E aí a dinâmica se inverte completamente. Os mesmos market makers que antes estabilizavam o mercado, agora são forçados a acelerar o movimento. Eles venderiam na queda para se proteger, jogando mais gasolina no fogo e podendo causar uma queda brusca e rápida. Uau, então a estrutura toda está gritando. O dia tende a ser estável, a menos que a gente perca o 5.350. Aí o jogo vira e o cenário muda por completo. Exatamente. E para reforçar essa tese de estabilidade, a faixa de oscilação esperada para hoje, que é calculada com base na volatilidade implícita das próprias opções, está entre 5.358 e 5.418. É um range bem comprimido. E, curiosamente, o put-call ratio, que mede a relação entre opções de venda e de compra, está elevado. Isso mostra que, apesar do otimismo global, os operadores aqui estão comprando seguro, comprando proteção contra quedas, provavelmente de olho naquele risco fiscal que a nossa curva de juros já está apontando. Ok, juntando todas essas peças, o otimismo tech lá fora, o pé no freio fiscal aqui dentro e essa muralha de proteção no 5.350, qual é a tese central, a aposta principal para o pregão de hoje? A tese é que no curtíssimo prazo, o alfa tecnológico global está se sobrepondo ao risco fiscal local. A força externa é maior que a fraqueza interna, por enquanto. Isso deve beneficiar mais o nosso mini-índice, o IN. Para o mini-dólar, o WDO, o cenário mais provável é de um viés de baixa ou de estabilidade, justamente por causa da fraqueza do dólar lá fora, mas com sua queda limitada por aquele suporte gigantesco em 5.350. A probabilidade maior, portanto, é de uma abertura estável ou com leve viés de baixa, operando dentro de um range bem definido. Perfeito. Agora vamos traduzir isso para um mapa operacional com cenários práticos para quem está se preparando para o dia. Uma lógica de se isso acontecer, então a consequência provável é essa. Claro! Podemos desenhar 3 cenários principais, baseados nos gatilhos do dia. Primeiro, o cenário baixista para o dólar, que é o nosso cenário base, o mais provável. O gatilho aqui serão os dados americanos. Se a produção industrial dos Estados Unidos, que sai às 11h15, vier sólida, reforçando a força da economia americana sem gerar pânico com juros, e o fluxo para emergentes continuar, então o WDO deve ser pressionado para baixo, indo testar o grande suporte em 5.350. A expectativa é que, ao chegar lá, encontre forte absorção e dificuldade para romper, por conta da put wall. Certo. E o cenário alternativo? O que poderia fazer o dólar subir, contrariando a tendência global? O gatilho para a alta seria uma notícia ruim aqui de dentro. Esse é o cenário altista. O primeiro dado importante é o IBC-BR, uma prévia do nosso PIB que sai às 9 da manhã. Se esse dado vier muito abaixo do esperado, ou se surgirem novos ruídos políticos sobre a questão do orçamento, então
O risco Brasil aumenta, a nossa curva de juros deve abrir mais e o WDO pode ganhar força para buscar romper as resistências intermediárias como 5.412. Nesse caso, o mini índice que se beneficiava do cenário externo perderia força. E o terceiro cenário, que parece ser o preferido pela estrutura de opções, É o cenário de range ou lateralidade. Se os dados, tanto o IBCBR quanto o americano, vierem em linha com as expectativas, sem grandes surpresas, então não teremos um novo gatilho forte. O mercado deve simplesmente respeitar a dinâmica do gama positivo. O WDO deve ficar oscilando entre os suportes e resistências intermediários, como a zona de 5.362 e 5.412, num dia de menor volatilidade e mais técnico. resumindo de forma bem direta. O dia começa com o mundo querendo tomar risco, mas o Brasil está com o freio de mão puxado pela desconfiança fiscal visível na curva de juros. Para o dólar, a arena da batalha de hoje é o território acima do suporte crucial de 5.350. Uma quebra desse piso muda completamente a dinâmica e pode acelerar as quedas. Perfeito. E para finalizar, isso levanta uma questão que vai além de hoje, mas que é fundamental para os próximos dias. Essa divergência que a gente discutiu entre o forte fluxo estrangeiro comprando as gigantes brasileiras e a fragilidade da economia local, refletida nas small caps e nos juros altos, essa é a principal tensão do nosso mercado. A pergunta não é apenas a direção do dólar hoje, mas por quanto tempo o capital estrangeiro vai continuar ignorando o quadro fiscal e monetário doméstico. O momento em que a nossa lição de casa se tornar pesada demais pode gerar uma reversão forte e abrupta. E essa é a dinâmica que precisa ser monitorada de perto.